Oi gente, tudo bom? Meu nome é Flávio, eu sou ilustrador e animador 2D. Esse é um dos nossos vídeos que a gente faz. Já fazia um tempo que eu não fazia vídeo nenhum. Já fazia um tempo que eu tava para fazer esse vídeo. E vou ser sincero para vocês, eu meio que dei uma desanimada um pouquinho de fazer vídeo e tudo mais. Eu perdi o hábito e então foi difícil voltar a fazer, enfim, me organizar com o negócio do fim dos trabalhos da faculdade. Eu dei meio que uma, sei lá, uma estressada, sei lá. E aí eu, não estava conseguindo voltar, meio estava até questionando um pouco o porquê de fazer. Mas eu vou continuar fazendo, dentro do possível, eu vou continuar fazendo sim. Eu acho que ainda tem um caminho aí pela frente nessa linguagem, né? Eu tô procurando ficar um pouquinho mais apresentável pra câmera, né? Porque eu tô parecendo. Tô parecendo um homem das cavernas, né, meu? Tô deixando o cabelo e a barba, né? Tô deixando o mato crescer. Que eu, na verdade, tô aproveitando esse momento de pandemia, de quarentena, esse momento, né, de meses e meses, e eu simplesmente larguei o mato crescendo aqui. E me propus a de repente só voltar a cortar, cortar o cabelo e tal, na hora que tiver tudo normal. Então vamos ver. Vocês acham que de repente eu vou chegar a ponto de ficar parecendo o Capitão Caverna? Né? Coloca aqui no comentário aqui pra gente ver. Ou será que não? Né? Então, para ficar pelo menos apresentável para esse vídeo, eu dei uma puxada para trás no negócio, né? Para de repente não ficar tão como se isso resolvesse alguma coisa, ajudasse alguma coisa, né? Mas a questão é a seguinte: o vídeo que eu quero fazer hoje eu coloco como um vídeo de opinião, porque não é um vídeo, não é uma videoaula, não é um tutorial, não é exatamente ligado à arte. É um tema meio estranho, né? É um tema meio improvável de repente, desde que eu comecei a fazer esses vídeos. Mas eu sinto necessidade de falar a respeito, sabe? Eu vou falar sobre teoria da conspiração. Por que eu vou falar sobre teoria da conspiração? Eu sou um cara que eu me apresento, me coloco nesse momento histórico, né? Como um cara não muito ligado a esse tipo de coisa, né? E eu imagino que isso seja providencial por uma postura de apoio à ciência no momento em que a ciência e todo o conhecimento racional está sendo atacado de maneira muito prejudicial. Mas eu tenho no meu histórico de vida um lado muito mais voltado para a emotividade do que para a racionalidade. Quem me conhece sabe. Eu acho que de repente a maioria não deve conhecer. Então eu vou contar aqui para vocês a minha ligação com a teoria da conspiração. Que na verdade não é que eu sou uma pessoa que sempre fui ligado com a teoria da conspiração. Muito pelo contrário, eu tive o meu momento em que eu mergulhei de cabeça em conhecer o que faz parte da teoria da conspiração. Então eu acho que vale a pena eu deixar registrado aqui, né? Mesmo porque eu acho que é melhor eu falar, vai que lá na frente alguém, sei lá, eu me envolvendo cada vez mais com os trabalhos acadêmicos, com esse meio. É possível que alguém lá na frente de repente comece a procurar o meu histórico de vida e fala assim: porra, meu, mas você era um cara que você se metia com isso, com aquilo, com aquele outro, e agora tá aí pagando de cara que, né? Então, assim, não vou ficar sendo um cara um isentão, assim. Eu vou expor aqui o meu conhecimento, a minha ligação, tá? Na verdade, a origem que me levou a um dia estudar, pesquisar, ir atrás de tudo que tinha a ver com teoria da conspiração tem uma origem bem remota mesmo, remonta à minha infância, porque é uma coisa assim, para mim, de certa forma, é meio naturalizado porque sou eu, entendeu? Né, cada um nasce de um jeito com certas características,
né, que vai da sua cor de pele, a sua, né, se é menino, se é menina, se é grande, se é pequeno, se é gordo, se é magro, se é, enfim, não sabe se tem muita saúde ou se é fracote, fica o tempo todo doente. E uma das características, uma das peculiaridades da minha pessoa, que logo que eu era pequeno eu tive, e lógico, demorei muito para entender, é mediunidade. Eu sou uma pessoa que tenho mediunidade, embora não trabalhe com mediunidade já há alguns anos, já fiz muita coisa mediúnica. E assim, eu sou um cara que tem mediunidade, e a minha mediunidade já era uma coisa que se manifestava desde criança. Meu conhecimento, né, meu contato primeiro, foi com um episódio corriqueiro que aconteceu numa época que eu estava em férias na casa dos meus tios. E assim, ninguém sabe disso. Acho que eu já devo ter contado para algumas pessoas e tal, mas assim, eles faziam sempre muitas festas, festa de aniversário, festa de um monte de coisa, que era uma família grande, né? E aí teve uma festa de aniversário, aconteceram algumas coisas ali normais e tal, coisa de criança, enfim. Só que aquilo foi uma coisa que para mim foi marcante pela idade, eu devia ter 5 ou 6 anos, e depois daquela festa de aniversário, o pessoal, não sei se morava longe, então muitas vezes o pessoal dormia na casa dos meus tios, né? Eu estava lá, né, passando férias, já estava dormindo mesmo lá. E aí, quando eu, no dia seguinte, eu acordei bem cedinho, assim, sabe aquela época, aquela hora que o sol ainda não apareceu, naquela penumbra, e todo mundo dormindo, né? Eu lembro muito bem daquela cena, né, de aquele monte de colchão, um monte de gente dormindo, e de repente alguém começou a falar comigo, começou a me provocar, começou a me ameaçar. E eu pensei que era alguém ali que estava, sabe, ali escondido, atrás de alguma pessoa que estava dormindo. E eu comecei a estranhar aquilo ali. Só que eu lembro que eu estava respondendo as perguntas e as ameaças, na verdade pensando, não estava falando, porque eu estava com medo, né? E eu percebia que a pessoa, eu estava ouvindo, né, a pessoa falando, a pessoa respondia aquilo que eu no pensamento estava, né? E eu lembro que pareciam até várias pessoas, sabe, que estavam me fazendo ameaças sabe, essas ameaças era para que eu não fizesse algumas coisas. Eu acho que eu não devo ficar falando aqui, mas era uma ameaça do tipo, se você fizer tal coisa, uma coisa muito ruim vai acontecer com você, a gente vai atrapalhar a sua vida, a gente vai, enfim. E eu fiquei com muito medo, eu era muito criança, isso me marcou muito na minha infância, na minha adolescência. Então eu tive alguns comportamentos que são inexplicáveis para muitas das pessoas que conviveram comigo da infância até o começo, acho que da minha juventude, que na verdade tem ligação com isso, e é uma coisa que eu sempre lembrava dessa ameaça. Então tinha uns limites e algumas coisas que eu não fazia, que muita gente fazia e eu simplesmente não fazia, que eu não ia além, e as pessoas não entendiam muito bem, e eu não, enfim, porque aquilo me marcou muito. E eu lembro que isso me aconteceu, e eu lembro que muitas vezes tinha vontade de fazer algumas coisas que fazia parte desse pacote de ameaças assim, e eu percebia que muitas coisas começavam a dar errado mesmo na minha vida. E eu achava, olha, são aqueles caras lá que estão fazendo alguma coisa. E isso me perseguiu por muito tempo, e foi um dos motivos pelos quais eu comecei a procurar saber mais sobre mediunidade, sobre espiritismo, porque as religiões tradicionais, elas colocam tudo num balaio meio que do demônio, né? Só que esse balaio do demônio não funciona muito bem. Quando você quer responder perguntas, pode ser que para algumas pessoas você dizer que isso é coisa do demônio, está amarrado em nome de Jesus, resolva, mas para mim não resolve, isso não explica nada. Tudo demônio, tudo é céu, tudo é inferno, sabe? É uma simplificação muito grosseira para alguém que queira entender, realmente compreender.
E ali eu lembro que eu já estava em São Paulo, porque eu saí de casa para trabalhar, saí de Sorocaba e vim para São Paulo com 17 anos e vim pelo mundo aí, né? Fui aí, fui viver a vida, cair no mundo. E o que acontece é que, de certa forma, a partir daí, eu tive também a sorte de encontrar pessoas que eram ligadas à doutrina espírita e que me levaram ao conhecimento e ao estudo. E aí eu me enveredei muito por esse caminho, né? E esse caminho, na verdade, me ajudou a um processo de autoconhecimento muito grande, de conhecer a mim mesmo, conhecer as minhas falhas, conhecer as minhas características e trabalhar essa questão, essas ameaças. Eu comecei a entender o que era isso. Assim, mais lógico que é um processo doloroso e lento, mas eu encontrei um caminho e durante muitos anos esse foi o direcionamento que teve na minha vida. Eu lembro que por muitos e muitos anos o espiritismo, a doutrina espírita, o movimento espírita, ele conseguiu me preencher bastante e me responder. Posso dizer que sim, todas as dúvidas que eu tinha na minha vida naqueles momentos, todos os problemas e todos os questionamentos que eu tinha, eu consegui resposta. E olha que foram muitos anos e foram muitos questionamentos, foram muitas dúvidas. E muitas vezes, para cada nova resposta, eu tinha mais dúvidas e por muito tempo, essas dúvidas elas foram sendo respondidas. A ponto de eu realmente... porque eu peguei para valer mesmo nessa coisa do espiritismo, foi em 95. Foi quando eu comecei a frequentar a Casa do Caminho, que é uma casa que eu sempre tive muita ligação lá em São Paulo, né, que fica lá na Vila Mariana, que foi onde eu fiz a maior parte dos meus cursos, embora não tenha feito apenas lá, né, mas lá foi, enfim, a solidificação da minha formação, do meu entendimento, foi ali na Casa do Caminho. E assim, eu comecei a frequentar lá, lógico que não fazendo os cursos, né? Começando a fazer tratamento. Eu estava numa situação de desequilíbrio muito grande, estava fazendo muita bobagem, eu devia ter 23 anos, 95, né? Não, 22 anos. E eu estava fazendo muita bobagem, não sabia o que é certo, o que é errado, não sabia o que fazer, não sabia que caminho que tomar. E aquilo me serviu para dar um norte na minha vida, parar de fazer tanta merda, né? E entender as coisas, entender os meus impulsos, entender que muitas das coisas que eu fazia, que eu queria fazer, geravam consequências que não eram boas para as outras pessoas, né? A gente, no desejo de querer, de fazer, a gente acaba deixando sequelas nos outros, prejudicando os outros, e isso eu carrego comigo. Lógico, não sou a única pessoa, mas eu não vou ficar dizendo aqui, nunca fiz nada, eu sou joinha. Não, sabe? Eu tenho essa marca, assim, que é dessa época. E foi um caminho gigantesco para ter aprendizado. Então eu comecei a fazer o tratamento. Depois do tratamento, que é aquela coisa de você fazer os passes, ir nas palestras. Depois eu comecei a fazer os cursinhos mais simples, que é introdutório, curso básico, bababá. E fiz todos os cursos. Na própria casa ali fiz todos os cursos. E depois, enquanto estava fazendo os cursos, eu já comecei a fazer alguns trabalhos voluntários, né? Eu comecei a fazer o trabalho voluntário primeiro porque eu trabalhava nessa época já numa agência de propaganda grande e eu comecei a ajudar na parte que era de comunicação dessa casa espírita, né? Fazendo cartazinho, fazendo, enfim, essas coisas. Depois eu comecei a ser voluntário em aquelas coisas que acontecem, tipo assim, tem um almoço com bingo. Aliás, lá o que mais tinha era almoço com bingo. Era feijoada com bingo, né? Bratiola com bingo, né? Pizza com bingo. Era tudo com bingo, né? Que era a forma como eles arrecadavam a grana. Nem sei como que é hoje em dia. Talvez hoje em dia... Bom, se bem que com essa quarentena nem sei se estava funcionando lá, né? Mas, enfim.
E aí eu comecei a fazer os cursos e daí depois de um certo tempo eu comecei a fazer os trabalhos, né, lá dentro. Então, o primeiro trabalho que eu comecei a fazer era um trabalho que era frequentando, meio que ajudando, meio que, sabe, meio que, né, porque eu já tinha mais de 20 anos, né, mas era na Mocidade, não foi o único lugar, eu trabalhei em Mocidade Espírita em outras casas, mas lá foi, né, como foi a casa que eu fiquei mais tempo, por muito mais, né, e eu comecei com Mocidade Espírita, depois, enquanto eu estava ali trabalhando, né, eu comecei a trabalhar já tendo o curso de desenvolvimento mediúnico. Eu comecei a trabalhar primeiro pouquinho, mas eu fiz o passe de vez em quando. Eu nunca fiz passe por muito tempo, né? E depois eu passei para desobsessão. E aí, quando eu estava fazendo o curso de desenvolvimento mediúnico, o cara ali que foi o meu professor, porque era um curso que tinham vários professores ali, vários monitores. E a pessoa que era o principal monitor meu, ele dizia que eles haviam percebido que eu tinha potencial para, não sei como, para ter todas as mediunidades. E aí me colocaram na desobsessão. E foi tiro e queda, aliás, foi muito mais queda do que tiro, porque eu entrei num estado muito complicado de desequilíbrio. E foi muito difícil, né, de me reequilibrar. Durante esse mesmo tempo que eu estava trabalhando na desobsessão, eu comecei a trabalhar na evangelização infantil. Aliás, quando eu já estava afastado, foi mais ou menos, né, um pouco antes eu já entrei na desobsessão e na evangelização infantil, que na verdade a Mocidade Espírita faz parte da evangelização infantil. Comecei com aquilo ali e aí fiquei um tempo ali, um bom tempo na verdade, né? Porque eu comecei a trabalhar também nos trabalhos que tinha um trabalho ali, né, nessa casa, que essa casa fica num bairro de certa forma bastante abastado lá em São Paulo, né? E eles tinham um trabalho que era social numa creche que ficava na periferia mesmo, num bairro realmente mais, né, mais complicado, né, que, com uma realidade mais dura. E eu também trabalhei um bom tempo lá, fiz muita coisa lá também, né? Eu lembro que eu fiquei um tempo sem trabalhar ali. Depois eu até conto para vocês o que aconteceu, né? E assim, quando eu fiquei de gancho, né, que eu comecei a fazer desobsessão e fiquei obsedado, aí eu entrei eu, né, tive que passar por um tratamento de desobsessão, né? E foi toda uma situação muito complicada, muito traumatizante. E na verdade o que me ajudou muito naquele momento a me reequilibrar, a me reencontrar, foram os trabalhos sociais. Não necessariamente esses na creche, mas eram trabalhos sociais mesmo pesados. Eu lembro que a gente visitava hospitais, a gente visitava casa de repouso, a gente sabe, essas casas que trabalhavam com crianças de rua. A gente começou a visitar a comunidade que ficava, acho que ainda tem, né, na cidade de Itu, né, um bairro, um lugar ali que é meio afastado, que se chama Pirapitingui, que Pirapitingui é um lugar de uma colônia de Hansenianos. A gente ia lá, fiquei um bom tempo, e assim, foi uma época fantástica na minha vida, fantástica, demais, gente, é uma experiência gigantesca, assim, foi um negócio inacreditável, assim, sabe, uma coisa que eu tenho uma ligação afetiva muito grande. Nossa, foi demais tudo aquilo, sabe, foi muito bom. Aí aos pouquinhos eu fui voltando para a desobsessão, sem ter vontade de trabalhar na desobsessão, e ainda fiquei um tempinho no trabalho social, mas fui deixando, até que eu conheci um grupo. Era um grupo bem interessante, era um grupo que trabalhava com arte mediúnica. E aí, quando eu conheci aquele grupo,
minha cabeça explodiu, cara, porque, pô, arte eu adoro, eu amo arte. Arte, sei lá, é a função, né? O motivo da minha existência, a arte, né? E mediunidade, cara, mistura aquilo que eu tô estudando, que eu tô fazendo, que eu tô atuando com arte. Então aquilo virou um negócio assim para mim e eu mergulhei de cabeça. Foi aí que eu acabei me afastando de todas as outras coisas que eu fazia e né, mergulhei no trabalho desse grupo de arte mediúnica, que era um grupo que um amigo meu começou a trabalhar, e aí ele foi me chamando, e eu comecei a trabalhar. Então, nesse grupo de arte mediúnica, eu fiz muita coisa, e aí a mediunidade explodiu mesmo. E eu fiz muito trabalho, comecei a fazer, comecei a trabalhar, era trabalho mesmo de peão, né, ajudando ali, lavando coisa, ajudando a dar tinta para os médios e tal. Eu nem imaginava, ou me imaginava como um cara que tem mediunidade. Eu sei desenhar, eu sei pintar e tudo mais, mas mediunidade é outra história, né? E de repente eu comecei a pintar mediunicamente. E para mim foi uma coisa completamente revolucionária, porque, cara, é demais o negócio é realmente indescritível, porque sabe, ter a oportunidade de você estar numa ligação que não é física, né, com pessoas, seres que são pessoas que você chegou a ver os trabalhos nos livros e no museu, no MASP, por exemplo, e de repente você está ali envolvido com aquela energia daquela ali, daquele artista. E aquilo foi para mim assim, não só pelo fato da mediunidade, mas pelo fato de repente eu estar captando, recebendo informações, entendimento de como essas pessoas pintavam, sabe? É um negócio assim que para uma pessoa que tem a ver com arte, sabe? Eu não tenho nem palavras para dizer, porque eu aprendi muita coisa assim, e ligando mesmo, né? A parte de mediunidade com a parte de arte mesmo, de arte, e assim, não foi só com a pintura mediúnica. Teve uma época que também comecei a trabalhar com a música mediúnica, que era uma coisa que também para mim foi muito legal, porque eram coisas mais pessoais mesmo, questões mais pessoais. Abriu na minha cabeça a possibilidade de que eu poderia trabalhar com música ou me envolver de alguma forma com música. Foi a partir daí, foi a partir da música mediúnica. Também porque depois, conforme eu comecei a estudar, comecei a trabalhar e comecei a ter respostas, eu tive algumas experiências bem... Porque minhas experiências sempre foram muito loucas, assim, sabe? E tive experiências de lembranças do que seriam encarnações passadas, e eu tive algumas lembranças muito marcantes que é ligado com a parte de arte, mas de música. E eu achava que isso era uma coisa que me era vedado, de repente, eu ter essa experiência, né, aqui, porque foi dessas lembranças foram momentos, né, de coisas muito erradas. Então eu imaginei que, tipo, olha, você fez muita caca ali, então não vai nem chegar perto dali porque você fez muita caca, né? Então é isso. E ali, de repente, me abriu tudo isso. E eu lembro que quando eu trabalhei com arte mediúnica, né, que depois também eu comecei a fazer psicografia de mensagem, né, de gente lá que pedia, bababá, aquelas coisas, né? E, enfim, e eu achei que, cara, eu achei que aquilo ali era um trabalho da minha vida. Eu achei que era o motivo pelo qual eu estava aqui nesse planeta, entendeu? Porque assim, eu fazia muito bem, eu me adaptei muito bem, eu entendia, sabe, eu tinha um completo domínio do que acontecia, assim, uma percepção muito grande de todas as coisas. Eu falei, cara, eu me encontrei. E só que era um grupo muito complicado, muito complicado. Vocês não fazem ideia de como era complicado. Enquanto eu tive a experiência, gigantesca experiência da arte mediúnica, eu tive
o traumatizante experimento de ter o contato com maldade mesmo, maldade no nível muito, 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 muito pesado, sabe, de perseguição, de coisas assim horrorosas, que começou nesse trabalho aí de arte mediúnica, né? Não era nem um trabalho social, e que hoje em dia a forma como eu vi as pessoas se comportando, eu percebo que tá geralzão, sabe? Se espalhou pelo país inteiro, né? Em níveis inacreditáveis, sabe? E aí, depois disso, eu acabei saí mesmo, abandonei o trabalho. Abandonei mesmo, foi um negócio assim, no meio de um trabalho mediúnico, no meio de um dia, eu abandonei numa outra cidade que a gente tava, uma cidade que eu nem conhecia, eu peguei, abandonei tudo, larguei e vim embora para casa, abandonei tudo. Depois disso, né, eu já tinha minha experiência não muito suave, né, lá na Casa do Caminho, mas era um lugar onde eu voltava, conhecia muita gente. Eu comecei aos pouquinhos voltar lá. Eu lembro que eu cheguei a trabalhar um pouquinho com pintura mediúnica lá dentro. O pessoal, enfim, eu comecei a fazer curso de novo lá, voltei a fazer curso, tipo curso básico. Dei meio que um restart ali, né? Mesmo tendo todas essas experiências, né, eu me propus a fazer isso. Vamos começar do zero de novo, como uma pessoa que não conhece nada. Mas ficou isso aí mesmo, ficou por isso mesmo. Na verdade, eu acho que o meu tempo ali já tinha acabado, sabe? Eu voltei a trabalhar também lá na creche. Fiquei alguns anos ali. Tanto é que uma das vezes, um dos trabalhos que eu fiz lá na creche era trabalho com música, com musicalização. Mesmo eu não sendo músico, né? Eu chamei um amigo meu que é músico, um cara muito próximo meu, realmente um camaradaço, assim, um cara muito, sabe? E a gente desenvolveu um trabalho ali de música, que foi muito legal, sim. E depois disso, e eu já tava meio pulando daqui pra cá, de lá pra cá, e minha vida tava um negócio patinando, até que, por causa de problemas mesmo de trabalho, de grana, isso foi... Aconteceu, só pra vocês terem uma ideia, nós estamos em 2020, isso aconteceu em 2010. Foi quando tá tudo parado, desde a crise de 2009, eu não tinha trabalho, não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu fazia de tudo, gente. Na minha vida, assim, eu fiz de tudo. Profissionalmente, assim, eu fiz de tudo e parece que nada estava dando saída. E olha quanto que eu estudei, quanto que eu me preparei e tudo mais. E aí eu lembro que uma amiga minha, que na verdade é a esposa de um cara que foi meu sócio no estúdio, né? Ela falou: eu conheço um trabalho que é muito bom, que eu fiz uma vez, que me ajudou muito. Por que você não faz? E o trabalho era o trabalho de apometria. Aí eu peguei e fui no trabalho de apometria. E aquilo ali mudou também. Aquilo foi uma outra explosão na minha cabeça. Pô, né? Explodiu tudo, porque eu vi algumas coisas acontecendo lá dentro do trabalho de apometria que eu falei, cara, eu nunca imaginei, de tudo que eu já tinha estudado, de tudo que eu já tinha vivenciado, eu vi muitas coisas, eu percebi muitas coisas ali que o meu entendimento e a minha teoria que eu tinha não explicava aquele tipo de coisa. Então aumentaram-se, assim, explodiram as dúvidas, as perguntas, como é que certas coisas aconteciam e tal. Aí eu, com esse meu bichinho carpinteiro, eu falei, vou entrar na apometria. Comecei a trabalhar na apometria, comecei a fazer curso, comecei a me envolver. E assim, a mesma coisa que aconteceu com a arte mediúnica aconteceu com a apometria. De repente eu percebi que ali, aquele negócio era perfeito, aquilo tudo. E foi um troço muito louco também, porque foi, acho que mais louco até do que com a arte mediúnica, porque de repente eu comecei a fazer os cursos. E assim, eu entrei no curso, eu entrei pela metade, né? E eu fiz uma aula só, esse da metade, porque o pessoal começava a falar as coisas e aquilo não fazia sentido nenhum pra mim. Aquilo ali parecia que os caras estavam falando grego, sabe? Não fazia nenhum sentido, absolutamente nada pra mim.
Mas eu continuei insistindo. E assim, os caras foram muito legais assim comigo. Não sei se eles perceberam alguma coisa de mediunidade comigo. E né, me acolheram num grupo. Um grupo que era muito bom. Um pessoal realmente muito bom. Assim, que eu sou eternamente grato. Que eu amo muito, assim, sabe? Um grupo assim que era demais. Que me acolheu assim com muito carinho, sabe? E eu fiquei um tempão nesse grupo que eu ia lá para trabalhar e sabe o que acontecia, cara? Eu apagava. Na minha cabeça eu dormia. Eu talvez até roncasse lá. Né, cara? Assim eu dormia. Eu fiquei um tempão. Eu acho que eu devo ter ficado uns 3 meses nesse negócio de eu sentava ali na rodinha ali do trabalho e eu lembro que eu só abri o olho depois que os caras tinham terminado, acho que a pressa de encerramento do trabalho. Era um negócio assim que é absurdo. Só que um belo dia, não sei como, eu acordei no meio do trabalho mediúnico. O bicho pegando fogo ali, o negócio comendo solto ali no trabalho, que eu não faço. A princípio eu não fazia ideia do que está acontecendo, só que aconteceu um troço muito louco ali. O trabalho comendo solto, de repente eu acordei naquilo ali e eu consegui, não sei como, consegui entender tudo o que estava acontecendo ali. Eu conseguia perceber tudo e comecei a trabalhar do nada. Do nada, porque eu tinha feito o curso lá e não tinha entendido nada. Eu ia lá já há alguns meses e dormia, ou seja, eu nunca prestei atenção em absolutamente nada do que acontecia no trabalho. De repente eu acordei e estava percebendo tudo, estava entendendo tudo e comecei a trabalhar. Aí, já que eu estava trabalhando e já estava indo relativamente bem para uma pessoa que não entendia nada, que não conhecia nada, que nunca tinha tido contato com aquele negócio, até que eu estava indo bem, sabe? Não tinha feito nada muito complicado. E fui fazer curso a respeito de apometria, putz, e nesse trabalho eu me encontrei novamente. E realmente tive a sensação de que eu havia nascido para fazer aquilo realmente. E no meio desses trabalhos de apometria, algumas coisas que eu via acontecendo, que pessoas que a pessoa entrou em sintonia com alguma coisa, viu alguma imagem, viu alguma coisa, eu via que o pessoal falava de coisas que eram considerados ou fantasias ou lendas ou teoria da conspiração. E aí falei assim, putz, cara, pera um pouco, eu perdi alguma coisa aí no mundo, sabe? Para o mundo que eu quero descer, eu preciso entender esse negócio. Aí eu tive que fazer o meu trabalho de casa mais forte, que foi o de começar a estudar as teorias da conspiração. Assim, tudo que você possa imaginar. Eu fui atrás, fiquei meses e meses. Aliás, acho que eu fiquei mais de um ano estudando, pesquisando, mesmo para entender as coisas, porque eu, assim, não sei se de repente teoria da conspiração, né, pelo menos naquele ponto, né, se teoria da conspiração é tudo mentira, ou então se é tudo verdade. Hoje em dia eu já entendo que o que a gente entende como sendo aquele bololô lá de teoria da conspiração é meio que uma mistureba de um monte de coisa. De um monte de verdade, um monte de semi-verdade, um monte de tranqueirada. Que é feito assim com um objetivo claro de gerar confusão mental nas pessoas, fazer com que uma coisa caia em descrédito, você mistura aquela coisa em um monte de absurdos e um monte de absurdos e um monte de absurdos e vai aumentando os absurdos e vai ligando com coisas absolutamente sem ligação nenhuma, e aquilo tudo vai gerando cada vez mais um descrédito, e aí você nem sabe mais o que é verdade, e às vezes é um fiozinho de verdade e um bolo de mentira, né? E é uma forma que você tem de poluir uma coisa, para que aquele tipo de coisa as pessoas evitem certos assuntos, certos estudos, certos conhecimentos. Foi isso que eu entendi a respeito da teoria da conspiração. E aí o que acontece é que eu consegui entender muitas coisas. Foi por causa da apometria que eu tive essa necessidade de ir atrás da teoria da conspiração, para lá dentro eu conseguir pensar uma coisa ou outra e saber onde que encaixa de repente. E aí eu percebi, por exemplo,
que muitas das coisas que eu vivo, que eu acredito, que eu estudei, que eu estudo, de certa forma, em maior ou em menor amplitude, estão dentro das teorias da conspiração. É muito difícil você ter uma coisa realmente séria ou realmente boa que não faça parte em algum nível da teoria da conspiração, de algum tipo de teoria da conspiração. É que as teorias da conspiração é um monte, é uma montoeira sabe, mesmo se você pegar um monte de verdade, você mistura tudo aquilo ali e aquilo fica disforme. Então, assim, eu precisei quebrar muitos paradigmas para poder absorver isso e ter uma peneira gigantesca. Foram anos e anos e anos desse tipo de esforço para entender essas coisas. E aí, eu separei alguns teminhas aqui de teoria da conspiração só para falar para vocês assim algumas coisas que eu vi. Eu não estou falando aqui tipo a última palavra, mas é o meu entendimento a respeito de coisas que fazem parte desse bololô, né, de teoria da conspiração. Então, assim, o primeiro tema que eu coloquei aqui é a respeito do homem na Lua, que existe aquela teoria da conspiração, que é a teoria da conspiração clássica, que o homem nunca foi para a Lua. Estudando a teoria da conspiração, eu percebi que tem muitas coisas que até são sérias, que podem ser utilizados como modo de questionar se o homem foi realmente para a Lua ou não. E a possibilidade do homem não ter ido para a Lua, ela é real. Ela não é uma viagem na maionese. Existem questões técnicas que de repente colocam em xeque a possibilidade do homem não ter ido à Lua. Primeiro porque a tecnologia dos anos 70 não, dos anos 60, que foi quando o homem foi para a Lua, é uma tecnologia muito precária mesmo, sabe? Essa questão de você ter o foguete, porque assim, você tem o planeta Terra e aí você tem a Lua. E o planeta Terra tem a sua gravidade. E a Lua tem a sua pequena gravidade ali. E tem toda uma relação, né, que faz com que haja um equilíbrio, que a gravidade da Terra não atraia a Lua para a Lua cair na Terra. Né? Ela é neutralizada, mas ela não foge. Então existe, sabe, um cálculo, a gente pode dizer assim, um cálculo de física que é muito delicado para equalizar isso, né? A Lua não sai pelo mundo afora, pelo universo afora, e também não cai na Terra. E aí o que acontece? Você ir para a Lua, você precisa ter um projétil que seja lançado num determinado ângulo, numa determinada velocidade, que permita que esse projétil ele saia do campo da gravidade da Terra, e desse campo da gravidade da Terra ele automaticamente entre no campo de gravidade da Lua, de modo que quando ele entrar no campo de gravidade da Lua ele fique gravitacionando como se ele fosse a Lua da Lua, sabe? Né? Porque daí você tem um segundo módulo que o negócio tá aqui a Lua, o negócio tá aqui, virando em volta, né? E aí de repente você tem um segundo módulo que ele desce para a Lua e vai para o chão, aí depois eles vão lá, fazem o que tem que fazer, aí quando de repente aquele negócio tá ali gravitacionando, quando ele tá voltando aqui perto, antes dele chegar no ponto que tá bem em cima, esse negócio vai lá e sobe de novo, aí ele vai, sobe, aí casa tudo direitinho, aí esse negócio tem que ficar subindo, e aqui, isso aqui, e a Terra ali virando, e a Lua virando na Terra, e aí de repente aquele negócio ser lançado de volta numa velocidade, num ângulo que caia perfeitamente, enfim, que perfeitamente ele se descolhe da gravidade da Lua, e que ele colhe na gravidade da Terra, em que ele comece a descer, mas que ele tem que descer de um jeito, num ângulo determinado, numa velocidade e tudo mais, porque assim, todo objeto que entra na gravidade da Terra, quando ele entra em contato com o ar, ele gera atrito, esse atrito vai queimando, porque imagina a velocidade que o bicho vai. Aí ele pega a gravidade, vai aumentando a velocidade, aí ele vai atritando com o ar. Ele vai atritando, ele vai queimando, ele aumenta a temperatura absurdamente e ele vai atritando e vai queimando e vai dissolvendo, que é o que acontece com, né, os meteorito, entendeu? Que muitos deles nem caem na Terra, eles no ar mesmo, aquilo ali já comeu, já queimou e já, né, só aquela estrelinha cadente lá, queimou ali, bonitinho, que lindo, faz um pedido, né, sabe? Então você tem que ter um
uma cápsula de volta que ela resista a tudo isso e ela vá numa velocidade que você tem que entender que tem gente viva lá dentro. E esse pessoal tem que cair aqui na Terra, tem que cair vivo, né? Então, assim, eu não estou falando em termos de cálculo porque eu nem sei o cálculo, mas eu entendo a lógica. É um negócio que é difícil para burro, haja cálculo nesse tipo de coisa. Então, assim, é provável que dê errado. É mais provável que dê errado do que dê certo. É mais provável que dê errado do que dê certo. Sabe? E de repente os caras foram. E assim, essa lógica, ela é assim. A gente entende que de repente o programa espacial ele tenha juntado uma capacidade de conhecimento, de tecnologia e de mentes, de cérebros privilegiados que permita essa façanha, mas mesmo assim é difícil para burro, porque se fosse fácil ia ter um programa espacial em cada país e todo mundo ia estar indo para a Lua e voltando da Lua, e não tem isso, né? Aliás, o programa espacial, né, norte-americano, que foi eles que foram para a Lua, eles, sabe, nunca mais voltaram para a Lua. Então, lógico que isso suscita uma dúvida. Por que não? Ah, porque ela não tem nada. Mas já não tinha nada. Antes mesmo, todo mundo já sabia que não ia ter nada. Você acha que você ia encontrar o que ali? Você ia encontrar um ET ali? E aí começa o pessoal, não, os caras viram ET. Não sei se viram ET, se não viram ET. Não sei se isso. Mas isso não importa. Isso eu procurei tirar de cada um dos temas que fazem parte desse bolinho chamado teoria da conspiração, aquilo que eu acho que é útil realmente, né? Que é, sabe, que não é groselha, né? E é isso que eu posso dizer com relação à viagem do homem na Lua, né? Que é muito pouco provável que aconteça. Não que não aconteceu. Tecnicamente tem muitas coisas. Eu lembro de ter visto, por exemplo, um cara que era técnico em nível de fotografia, sabe? Que falava sobre refração de luz, de sombra, o cara explicando. Tem um lance também muito, muito conhecido, que é do que seria um vídeo do Stanley Kubrick, que o Stanley Kubrick tinha sido contratado para né, armar todo o que foi a viagem do homem para a Lua, né, que pode ser, pode não ser a verdade aquilo ali, né? E também o fato de que a transmissão da viagem do homem para a Lua foi muito estranha, porque primeiro que foi transmitido, quando foi transmitido na televisão, a câmera de televisão ela captou, na verdade, uma projeção de uma tela igual a tela de cinema, sabe? Você tem ali o projetor projetando na tela e você tem a câmera da televisão, aquela câmera zona da televisão que tinha naquela época, né, captando, ou seja, não foi uma transmissão direta. E agora me diz uma coisa, só que uma captação de tela, de projeção, aquilo precisou ser filmado antes. E, cara, não é igual hoje em dia que você tem um celular, você pega um celular, nem sei onde está meu celular aqui, sabe? Aqui, ó, o celular, você pega o celular e você filma aqui, você transmite. Não era assim, sabe? Você precisava de uma câmera, uma filmadora com filme, com película de 32mm. E aí a película, depois que você filma, você tem que revelar essa coisa, sabe? Igual você fazia com máquina fotográfica analógica, sabe? Você não é, sabe, igual a coisa digital que você tira a foto e você já vê, se você quiser você manda para a impressora. Você tinha os rolos de filme, e o rolo de filme de foto já era assim, de câmera então, de filmagem, era um troço gigantesco. E aí você captava aquela imagem, e aí você, depois que você captasse, você levava para um laboratório para revelar aquilo ali. Depois que você revelava, aí você tinha o filme. E aí aquilo estava... A princípio, qual foi a tecnologia que eles tiveram? Eles tiveram que filmar, eles tiveram que revelar, eles tiveram que projetar e tiveram que transmitir de uma câmera de televisão, né, da TV, porque o que transmitia era a câmera da TV e não a câmera de filme, de película. E aquilo, até onde eu sei, foi filmado em película para projetar,
Deve ter sido filmado em película. Agora, como que foi filmado em película se o negócio foi sendo transmitido ao vivo? Eu não consigo entender muito bem essa tecnologia. Pode ser que eles tivessem uma tecnologia que fizesse isso? Pode ser. Mas é estranho, né? Sabe? Muito estranho. Tudo isso é muito estranho. Mas enfim, eu não tô aqui para dizer que foi ou que não foi. Também, se o homem foi para a Lua mesmo e se não foi para a Lua mesmo, também isso não vai mudar em nada a vida da gente. A vida da gente continua a mesma porcaria. Entendeu? Porque as únicas coisas que eu acho que isso mudou na vida do ser humano é o ICBM, né, que é o míssil balístico intercontinental, que pode fazer com que você lance uma bomba atômica para qualquer lugar do planeta, né? Aquele isqueiro que acende debaixo d'água e o travesseiro da NASA. Acho que foram as únicas coisas que eu me lembre que interferem na vida da gente. E assim, o míssil de alcance intercontinental de bomba atômica não melhora a vida do ser humano em porcaria nenhuma. Muito pelo contrário, é um grande desserviço para a humanidade. Puta merda, né? O isqueiro que acende debaixo d'água serve para quê? Né? Não adianta nada você ter um isqueiro que acende debaixo d'água se você não tem um cigarro que acende debaixo d'água. Mesmo porque cigarro também vai melhorar, vai mudar a vida das pessoas em quê? Né? Mesmo porque ninguém mora debaixo d'água. Você não tem um fogão debaixo d'água que você precisa ligar ele. Aí você precisa de um isqueiro debaixo d'água para você. Você vai fazer o quê? Você vai cozinhar comida debaixo d'água? Sabe? Não sei, não vejo. Né? E o travesseiro da NASA serve para você o quê? Para você dormir. O travesseiro da NASA, né? Que vai lá o astronauta brasileiro aí, que é o cara aqui de Bauru, inclusive, né? Eu nem lembro o nome do cara. Também não faz diferença nenhuma saber o nome do cara. É esse cara mesmo aí que você tá lembrando. Então, assim, sabe, não vejo. Várias outras coisas foram descobertas. Beleza, mas eu não consigo me lembrar de nenhuma delas, né? Não vou ficar fazendo força aqui pra lembrar. Talvez tenham coisas aí que tenham ajudado pra caralho, né? Sei lá, de repente o raio-x, de repente algum remédio, mas não sei, realmente não sei. Né? Aí eu peguei um outro tema, né, que faz parte dessa coisa de teoria da conspiração. A questão da elite mundial. Existe uma elite mundial, né? Existe a nova ordem mundial, o plano da nova ordem mundial, que é uma elite, né, mundial de grandes milionários, especuladores, banqueiros, que eles querem, enfim, escravizar a população. Eles querem implantar uma nova ordem mundial que vai matar todo mundo. Enfim. Então, essa coisa é muito complicada, cara, porque essa teoria da conspiração da elite mundial, da nova ordem mundial, sabe, só quem não estudou mesmo não consegue entender que é uma forma de você deturpar e de você utilizar inúmeros elementos que fazem parte da teoria marxista, do trabalho de Marx no Capital. Só que o trabalho de Marx no Capital é um trabalho sério. Mas ele não fala de uma elite mundial de banqueiros, ele não fala dos Illuminati, ele não fala dos Bilderberg, dos Rothschild, não fala disso. Né? É um trabalho realmente sério que estuda, analisa historicamente como que se dá a relação da sociedade no mundo. E o trabalho de Marx diz que o mundo, basicamente, ele sempre foi marcado pela luta entre classes, que tem uma classe dominante e uma classe dominada. Né? Isso você pode ver, inclusive, se você olhar o meu vídeo ali de colocando os pingos nos is, fala bastante a respeito disso. Acho que deve ter outros trechos em outros vídeos. E que a gente como humanidade, né, a gente teve algumas eras, né, alguns sistemas, por exemplo, na época do classicismo, até o Império Romano,
que você tinha ali os escravos, aí você tinha os nobres e você tem os plebeus. Aí você tem os nobres, né, com também uma elite que é sacerdotal, e os plebeus. E os plebeus, na verdade, não era a base da economia da sociedade. Eram os escravos, que os escravos eram quem trabalhava. Os plebeus também tinham comerciante e tudo mais, mas quem mesmo fazia a economia, a roda da economia girar, eram os escravos. E os escravos não ganhavam nada. Aí você tem, depois disso, você tem a Idade Média. A Idade Média, que é o sistema feudal, que você tem os senhores feudais e você tem os servos. É um regime de servidão. Né? Então, os senhores feudais deram origem aos futuros nobres, à monarquia. E os servos eram aqueles que pertenciam à terra, eles eram basicamente propriedades dos senhores feudais e eles pagavam pela proteção que os senhores feudais davam para eles. Né? Então, essa era o sistema. E eram, lógico, os servos que faziam a roda da economia feudal girar, né? Embora fosse uma roda meio capenguinha, meio um pouquinho menor, né? Depois, conforme foi evoluindo, isso precisam estudar história, gente. Precisam estudar história mais a fundo, porque não foi uma coisa que aconteceu do dia para noite. Foram séculos e séculos, né? Que, aliás, o que gerou o final até do Império Romano e o início da Idade Média foi também uma série de coisas, porque a Roma foi invadida, mas, sabe, até tudo aconteceu, foram vários e vários acontecimentos que foi destruindo aquele sistema, né? E aí a Idade Média também, depois de muito, muito tempo, começou a ter uma questão, né, de aumento de produtividade entre os servos, que fez com que eles tivessem um excedente de produção, que eles não precisavam tributar os seus senhores feudais. E esse excedente de produção, então eles começaram a se interessar em vender aquilo, né, para gerar alguma grana. E aí eles começaram a ir de um feudo para o outro, e aí começou a se criar novamente as cidades, que são os burgos, que eram, na verdade, no começo, algumas aldeias onde esses servos eles iam lá negociar parte do excedente da produção com outros, né? E aí trocava a galinha por milho, enfim, por trigo, por arroz, por batata. E aí, né, esse começo de tudo isso fez com que alguns dessas pessoas se especializassem apenas na negociação, na venda, na troca. E aí começaram a existir nesses vilarejos, nesses locais onde as pessoas faziam esses mercados, começou a se criar os burgos, as cidades, e algumas pessoas começaram a se instalar lá e não mais, de repente, serem os servos, né, que produziam. E aí isso gerou uma outra classe que não existia até então, que aí você tinha a nobreza e você tinha os servos, aí você começou a ter os burgueses, que vieram dos burgos, as cidades, as pessoas que moram nas cidades, que eram, de repente, os profissionais liberais, assim como o ferreiro, assim como o carroceiro, assim como o marceneiro. O marceneiro não sei se tinha naquela época, né? Enfim, mas todos esses profissionais que faziam coisas para as pessoas. E os comerciantes, eles eram a burguesia. Né? E essa burguesia, então, começou a ganhar muito dinheiro. Aí também as instituições bancárias, depois de um certo tempo, porque é preciso lembrar que empréstimo era pecado na Idade Média. Né? E num determinado ponto ali, não lembro que papa que foi, ele decidiu ali, não é mais pecado emprestar dinheiro, pode emprestar dinheiro a juros. Aí até o Vaticano começou a emprestar dinheiro, e aí, né, tudo mudou, aí começou a todo mundo ficar rico, né? E aí você mudou, na verdade, né, o sistema, que já não era mais o mesmo sistema da Idade Média. Aí você tinha uma monarquia, né, uma burguesia, e os operários, os trabalhadores, né, que depois vieram a ser chamados também de proletários, que daí
com a Revolução Industrial, vieram também para as cidades para trabalhar nas linhas de produções das fábricas, né? Enfim, mas tudo segue essa evolução. E conforme a burguesia começou a ganhar dinheiro, ganhar prestígio, ela começou a lutar pelo poder. E aí começaram a ter as revoluções burguesas, que tinham como objetivo, na verdade, destituir o poder, o topo da pirâmide de poder da monarquia para a burguesia. E a gente chegou onde a gente está hoje em dia, que você não tem monarquia, porque as monarquias que ainda existem são monarquias que elas são burguesas. São, na verdade, reis, rainhas e tal, que têm empresas, que têm, enfim, sabe, são empresários, são negociantes, né? Não são pessoas que vivem da mesma forma como se vivia na época em que as monarquias elas reinavam absolutas. E aí a gente tem agora o modelo que é de sociedade que a gente vive, que você tem uma burguesia e você tem o proletariado embaixo, que são os operários, os trabalhadores. As pessoas, e como sempre, as pessoas que estão embaixo são as pessoas que fazem a roda da economia girar realmente. E as pessoas que estão em cima são os que se beneficiam dela. São os donos das empresas, enfim, tudo mais. Hoje em dia, lógico que isso está num grau assim absurdamente muito mais complexo, muito mais complicado, né? Muito mais diversificado, mas a lógica ainda segue a mesma. E aí o que acontece é que, sabe, todo o estudo, a percepção do capital, né? Ele mostra essa questão e ele mostra que a burguesia é a elite da sociedade. Seria a elite mundial, mas não é exatamente a elite mundial. Lógico que dentro da burguesia existe a alta burguesia e a baixa burguesia. E dentre a alta burguesia existem os grupos que são mais privilegiados, que são mais ricos ainda. E lógico que eles vivem da exploração do trabalho de quem está embaixo. A base toda é essa. E tanto é que você vê que é até curioso, algumas pessoas elas entendem que existe uma elite mundial, mas elas não entendem que existe uma burguesia, né? E mais louco ainda é que você percebe quando a coisa é louca mesmo em termos de teoria da conspiração, quando você vê pessoas dizendo que existe uma elite mundial, que são compostas pelos grandes banqueiros, grandes especuladores, as grandes corporações, que elas têm um plano de dominar o planeta Terra para implementar o comunismo. Ou as pessoas não sabem o que é uma elite, ou não sabem o que é comunismo, porque essas pessoas, você imagina as pessoas que estão mais ricas no planeta inteiro, os grandes especuladores, os grandes financistas, as grandes empresas, eles são os que mais ganham com o capitalismo do jeito que está. Me diz uma coisa, o que esses caras vão ganhar acabando com o capitalismo e implementando o comunismo? Os caras não ganham nada. O cara tem que ser muito louco, tem que estar fumado, tem que estar cheirado, tem que estar cagado para querer implementar um sistema que ele vai ser a pessoa que vai perder. Mas você percebe que essa que é a função, por exemplo, de uma teoria da conspiração, você fazer com que as pessoas tenham medo do comunismo, e aí você liga o comunismo às pessoas que são os maiores beneficiários do capitalismo, né? Porque quando você tem um crime, né? Isso é uma coisa que a gente começa a entender um pouco por aí. Quem matou, sei lá quem roubou qualquer coisa, né? Para você descobrir o autor do crime, você precisa, antes de mais nada, entender o que essa pessoa ganha com esse crime. Para que um crime exista, tem que ter um benefício. O crime ele é motivado por algum benefício. A pessoa tem que entender que ela ia se beneficiar de alguma forma para cometer um crime. Então, se existe um crime de implantação do comunismo, tá, quem é o beneficiário? São as elites mundiais. Aí as elites mundiais vão se beneficiar em quê? Elas vão deixar de ser elite mundial. Porque se você instalar o comunismo, a primeira coisa que o comunismo vai fazer é acabar com a elite. Então por que a elite vai querer instalar um sistema que vai acabar com ela mesma? Né? Não faz sentido. Então, gente, na boa, nada a ver esse treco, tá? E aí tem também uma outra questão, né, que é muito de acordo com
ou as teorias da conspiração bastante moda também, que é a questão dos remédios, da indústria farmacêutica. Tem muita ligação com o que hoje em dia a gente vê aí o pessoal falando de das vacinas, que as vacinas são feitas para controle populacional, que é para matar as pessoas, que é para esterilizar. Vacina mata. E eu nunca vi ninguém morrer porque tomou vacina. Mas eu já vi gente que já vai tomar vacina, por exemplo, para gripe, que acaba tendo gripe. Porque aquela vacina ela tá meio forte demais, a pessoa tem um organismo muito fraco. Isso acontece com uma certa frequência com pessoal de mais idade, que tem as campanhas de vacinação para gripe, né? E aí a pessoa já, o velhinho, já está debilitado a ponto de aquela vacina faz com que ele desenvolva os sintomas da gripe, né? Porque tomou a vacina. Mas vacina ajuda. Lógico que se você analisar a lógica da vacina, né? Você está inoculando no corpo da pessoa o mal, né? Que é a doença. Embora seja um mal, a doença enfraquecida ainda é um mal, né? O mal, a doença. Mas assim, a princípio, não existe uma ligação muito grande. Eu já vi, essa semana mesmo minha mãe me mandou lá em um vídeo ali de um cara da Itália falando que é para controle populacional, que é pra... Mas, gente, é difícil você querer achar uma ligação que seja biológica com isso. Como é que uma pessoa vai fazer um vírus, ou como é que uma pessoa vai fazer uma vacina e essa vacina vai matar as pessoas porque daí ela vai, sabe, não faz sentido. Da mesma forma como uma pessoa falar a vacina é para controlar as pessoas, para que as pessoas possam ser identificadas, controladas, para que essa elite, né, mundial ela saiba onde você está. Mas, gente, se você tem isso aqui, eles já sabem onde você está. Cara, porque esse daqui, ó, esse meu aqui é Motorola. Pode ser da Apple, pode ser Samsung, pode ser LG, pode ser da Vivo, pode ser da TIM, pode ser da Claro, pode ser da Oi. Não importa. Eles têm como te rastrear. Se você tem isso aqui, mesmo, acho que se bobear até desligado esse negócio é rastreável. Então, meu filho, você já é rastreado. Eles já sabem onde você está, eles já te identificam. Era para você ter esse medo antes de terem, né, popularizado esse negócio, entendeu? Então já era, cara. Não é, ninguém vai precisar te enfiar, inocular através de uma vacina e outra. Como é que ele vai... Quem é que desenvolve um negócio? Tinha que ser uma nanotecnologia de um identificador. Seria ótimo ter isso, né? Existir essa nanotecnologia, porque essa nanotecnologia ela poderia ajudar em muitas coisas, mas eu tenho a impressão de que a gente não tem essa nanotecnologia, ainda mais com um tanto de verba que é destinado para a ciência. Eu duvido que nos próximos 10 anos a gente tenha a sorte de ter um desenvolvimento tecnológico na área médica desse jeito. Agora tem uma outra questão que faz sentido no que diz respeito a essa teoria da conspiração da parte de remédios, da indústria farmacêutica. Que, lógico, se você tiver uma doença que seja tratada com um remédio, que a pessoa vai tomar aquele remédio durante 6 meses, 1 ano, a indústria farmacêutica vai ter um lucro muito maior do que se a pessoa tomar um único remédio, uma única dose. E lógico, se qualquer pessoa da indústria farmacêutica desenvolver, criar um remédio que cure o câncer em uma dose única, esse remédio ele nunca vai sair da indústria farmacêutica, do próprio laboratório farmacêutico. Por quê? A pessoa vai fazer uma quimioterapia que fica meses e meses, anos e anos ali, gastando uma puta de uma grana. Por que a empresa vai querer, numa cajadada só, curar o câncer? Porque o objetivo da indústria farmacêutica não é curar o câncer, é lucrar. E aí, o que a gente tem é mais uma coisa que diz respeito a ser um ponto negativo do capitalismo, cara. Enquanto você tiver aí organizações que somente visam lucro, porque assim... Você visa o lucro, na verdade você visa o lucro. Se você é uma empresa de comunicação, você visa o lucro comunicando. Se você é uma empresa farmacêutica, você visa o lucro fazendo farmácia. Se você é um banco, você visa o lucro fazendo empréstimo, dando linha de crédito. É isso.
mas você visa o lucro, você não visa fazer aquela coisa. Num sistema capitalista, um supermercado ela visa o lucro, ela não visa vender coisas de supermercado. Um salão de cabeleireiro visa o lucro, não visa cortar cabelo. Uma empresa que fabrica calçado, ela visa o lucro e não fazer calçado. Você entendeu? Sempre o objetivo é o lucro. O calçado, ou o cabeleireiro, ou a roupa, ou o carro, é a forma como ele vai conseguir obter o lucro. E assim, entre fazer um carro que seja o mais eficiente, mais barato e mais duradouro do mundo e que se venda uma única vez e a fábrica nunca mais vai vender carro nenhum para você, e fazer um carro que dure 2, 3 anos e depois disso ele vai estar caindo aos pedaços e você vai ter que comprar outro carro, lógico que a indústria automobilística vai optar pela segunda opção. Eles não são loucos. Agora por quê? Porque a gente vive num sistema que busca o lucro, que é o capitalismo. É isso. Simples assim, tá, gente? Aí, a última coisa que eu coloquei aqui da lista das coisinhas que eu separei, né, que fazem parte desse bolo de teoria da conspiração, tem a ver com ufologia. Para algumas pessoas, ufologia é teoria da conspiração. Aí eu comecei a entender que também para algumas pessoas, espiritismo é teoria da conspiração. Mediunidade é teoria da conspiração. Da mesma forma como para algumas pessoas, marxismo é teoria da conspiração. Hoje em dia a gente chega no absurdo de ciências, principalmente ciências humanas, serem teoria da conspiração, ou você faz um bolo gigantesco de teoria da conspiração para é aquela sujeira que vai grudar e aí vai cair tudo num lamaçal. E ufologia, ela tem de tudo para ser teoria da conspiração, né? Porque fala de um estudo que não é só de objetos voadores não identificados, mas a suposição de que existem vidas fora da Terra. O que eu posso dizer de maneira certa é que existe vida fora da Terra. Aonde tem? Não sei. Mas que tem. Outra coisa que eu posso dizer com certeza é que existe vida fora da Terra mais inteligente que a nossa. Assim como existe vida fora da Terra mais burra que a nossa. Aonde? Não sei. Mas que tem. Por quê? Porque pensa numa coisa. O universo. Você consegue, na sua cabecinha de minhoca, entender o que é o universo, o tamanho do universo? O universo, ele é infinito. Temos multiversos, né? Um multiverso, que são vários universos, são muitos multiversos, e todos eles são infinitos. Temos dimensões, temos, cara, é impossível a gente ser só nós, é nós aqui, ó, de beleza, né, aproveitando esse mundão de Deus. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Agora, isso não tem nada a ver nem com ufologia, isso tem a ver com razão, matemática, lógica. Agora, a ufologia, ela foi uma coisa que me ajudou muito no trabalho, principalmente de todas essas coisas, foi o que mais me ajudou no trabalho da apometria, porque o trabalho da apometria ela tem uma ligação com coisas ligadas a energias, a coisas que é de fora do planeta. Existem algumas lógicas, existe alguma ciência, assim da mesma forma como existe alguma ciência no espiritismo, existe alguma ciência na filosofia, existe alguma ciência nas ciências humanas. É uma ciência que é diferente da ciência exata, porque as pessoas acham que ciência é a ciência exata, tipo 2 mais 2 é 4. Nem toda ciência ela segue os mesmos padrões, os mesmos valores das ciências exatas. Ah, mas ufologia não é considerado no academicismo uma ciência. Não importa, mas ele tem uma ciência, tem uma lógica, assim como o espiritismo, a mediunidade, ela não é considerada uma ciência pelo meio acadêmico, não, mas ela tem uma lógica científica, uma racionalidade. E, por exemplo, para mim, eu me refiro a esta ufologia casuística, que o cara vai lá no alto de uma montanha, lá no meio do mato, se embrenhar para ficar vendo quando é que vai aparecer disco voador. A ufologia que me interessa e que eu agreguei muita coisa é o que eles chamam de ufologia esotérica. Tudo isso ele tem muita relação na forma como é construída
com as religiões, que elas não são baseadas 100% em experimentação, em vivência. Ela é baseada em experiências, digamos assim, extrasensoriais, revelações, informações que você não tem exatamente como comprovar materialmente. Mediunidade é uma coisa que não dá para comprovar materialmente. A existência de um plano espiritual, de uma comunicação, até onde eu sei, não dá para você comprovar materialmente. Assim como muitas coisas não dá para se comprovar materialmente, que não é nem espiritismo, não é nem mediunidade, não é nem ufologia. E muitas coisas que são descobertas dos últimos 20, 30 anos, há 100 anos atrás, não dava para se comprovar. E nem por isso essas coisas não foram descobertas ou não foram comprovadas. Porque a ciência, ela é baseada naquilo que você consegue, sabe, num passo a passo de evolução de conhecimento, que é muito mais rigorosa, é muito mais cuidadosa. Não é só rigorosa porque é rigor, coisa endurecida, mas é uma coisa que precisa ter um certo, não digo uma padronização, a palavra certa não seria padronização, mas precisa ter uma certa segurança, você dizer com segurança, você poder ter maior certeza daquilo, você procurar comprovações sobre aquilo. E tem muitas coisas que você não tem como comprovar. Agora, o fato de você não ter como comprovar não significa que ele seja mentira. Significa que você não tem como comprovar. Você não tem como comprovar que existe a alma, mas não quer dizer que a alma não exista. Pode ser que daqui a 500 anos alguém consiga comprovar cientificamente a existência da alma. E aí? Isso é provável. Por quê? O conhecimento vai evoluindo. A gente não sabe até onde o conhecimento científico vai evoluir, mas ele vai evoluindo. E mesmo assim, o conhecimento científico que a gente tem hoje em dia no planeta Terra, ele já seria suficiente para a gente resolver muitos problemas reais da humanidade, só que ele não é colocado em prática. Ele não é sequer estudado na maioria das vezes, ele não é discutido, ele não é aprendido, ele não é aplicado. Por que ele não é aplicado? Porque a gente vive num sistema capitalista em que tudo que é aplicado ele visa o lucro e não o bem-estar. Vocês entenderam? É isso que eu deveria dizer para vocês. E isso faz com que tudo a gente esteja misturando tudo, mas tudo seja ao mesmo tempo ciência, seja ao mesmo tempo esoterismo, espiritismo, seja política. Todas essas coisas, para mim, na minha cabeça, sempre tiveram interligadas. E a teoria da conspiração, ela é uma forma de você interligar as coisas com sujeira, com ruído, com interpretações, com fatos, não só aqueles que não têm como ser comprovados cientificamente, mas propositalmente também com fatos, com casos, com histórias, com relações, com relatos, né, que são absurdos. Isso como se transforma tudo numa saladona, sabe? Numa mistureba, numa gororoba, que apodrece tudo, que torna tudo uma grande confusão, que as pessoas, se elas não forem criteriosas, tudo aquilo deixa de ter validade, de ser usado. E tudo isso, para que ele existe? Ele existe servindo a um propósito, que é o propósito, eu entendo sempre, do lucro, do capital. Eu entendo isso, porque eu não falei agora há pouco que grande parte dos problemas já poderiam ter sido resolvidos, problemas da humanidade, eles poderiam já ter sido resolvidos. Sabe, problemas na área da psicologia, na área da economia, problemas da área da pedagogia, que eu estou estudando, estou fazendo, olha aqui, gente, está escrito aqui bonitinho, pedagogia. Sabe, não era para a gente ter hospitais e doenças, tantas doenças assim incuráveis, ou tantas mortes, porque o sistema de saúde ele simplesmente não dá conta do recado, que o remédio é muito caro, não tem remédio, não tem gás, não tem isso, não tem aquilo, o tratamento é muito caro. Nada disso faz sentido, só faz sentido numa sociedade capitalista. Da mesma forma como você ter pessoas que são analfabetos funcionais, pessoas sem formação,
pessoas que não conseguem ler direito, pessoas com graves problemas cognitivos, fruto de um tipo de modelo de pedagogia capenga. Eu já vi pessoas, grandes empresas de educação, falando, por exemplo, de metodologia ativa como se fosse uma maravilha, como se fosse uma coisa revolucionária. Metodologia ativa era revolucionária no século XIX, nós estamos no século XXI. Tudo isso é ultrapassado, tudo isso não precisava mais existir. O mundo que a gente vive, se houvesse boa vontade daquelas pessoas que detêm poder, muito do que a gente vive, muito da pobreza, da miséria, da confusão, da violência, não era mais para existir. E muitas das coisas que podem ajudar as pessoas estão nesse bololô aí chamado teoria da conspiração. Mas tem muita porcaria junto. E ninguém mais faz ideia do que é certo e o que é errado. E toda vez que você quer desacreditar alguma coisa, você joga no meio da teoria da conspiração. Você quer fazer com que a psicanálise caia em descrédito, joga ela como teoria da conspiração, ela vira uma pseudociência, que ela já está meio que no limiar para muita gente de ser pseudociência mesmo. A mesma coisa com a psicologia, porque a psicologia, a ciência começa a botar ali os expoentes da psicologia e as ideias deles no meio aí de um bolo, de uma maçaroca que não faz, tem lé com cré aí, na teoria da conspiração. Mesma coisa com filosofia. Aí você tem um filósofo maluco chamado Olavo de Carvalho, que ele pega e ele, quando ele fala sobre filosofia, sobre pensadores, ele fala tudo de maneira muito superficial, tudo enviesado, tudo distorcido, que demonstra, né? Todo mundo fala assim, mas esse cara ele não entendeu nada. Eu acho que ele entendeu. O que ele está fazendo é justamente uma mistureba de propósito para que tudo isso vire o quê? Teoria da conspiração. Se pareça com teoria da conspiração. Vire uma confusão que ninguém entende mais nada, ninguém mais consegue identificar direito, ninguém mais consegue fazer ideia, sabe? Tudo vira algo disforme, você transforma tudo numa massa disforme. E essa massa disforme é um cocôzão. E esse cocôzão só vai pro lixo, só serve para puxar descarga. Então, gente, é preciso a gente ter bastante critério e não apenas se precaver. É preciso se precaver sim, mas é preciso que a gente seja cético. E cético que eu estou falando não é esse cético na interpretação vulgar, que é aquela pessoa que ela duvida de tudo e não acredita em nada. Mas o cético é aquela pessoa, realmente o cético é aquela pessoa que ela pega um conhecimento, um entendimento, uma interpretação e ela suspende aquilo fica suspenso no seu juízo, para que ela possa pesquisar mais, estudar mais, refletir mais, para que num segundo momento, ou num terceiro momento, até num quarto momento, quem sabe, ele poder tecer uma conclusão um pouco mais acertada sobre aquele tema, tá bom? Bom, é isso. Esse vídeo ficou grande, eu vou ter que cortar bastante coisa, mesmo porque eu falei um monte de coisa aqui que não devia, enfim. Mas eu espero que você goste desse vídeo, dê o seu joinha, curta aqui, interaja, né? Faz aqui perguntas aqui embaixo, aqui nesse negócio aqui de você escrever, sabe? Interaja, fala, tá muito grande, tá muito chato, fala mais sobre isso, fala mais sobre aquilo, eu não quero que fale sobre tal coisa. Sabe, interaja, meu amigo. Isso também é muito bom para que isso aqui cresça, para que esses vídeos, sabe, tenham uma certa relevância na rede, entendeu? Já é tão pouca gente, tão pouca meia dúzia de seguidores que eu tenho, então, poxa vida, não vai arrancar pedaço, né? Você dá o seu joinha. E se você tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, você nem conhecia o canal, se você acha que é coisa interessante, clica aí na inscrição, se inscreva, né? Clica ali no sininho, dá uma badaladinha que você pode receber quando, né, vier mais vídeos. Você vai receber aí na tua casa o aviso: olha, tem mais porcaria lá, vai lá ver, amiguinho. Então, amiguinho, vai lá ver, vem aqui ver, né? E assim, cara, é isso. Eu gostaria que vocês interagissem bem mais, né, cara? Porque a interação tá meio fraquinha, né? Pelo tanto que eu falo, é muito pouca interação, né, gente? Então, ajuda aí, né? E aí, já deve estar rolando aqui embaixo as minhas redes sociais, são várias redes sociais, né? Todas elas muito legais. Nos últimos dias eu andei também relaxando nas redes sociais, mas vira e mexe eu boto coisa lá. Nesse mês eu dei um gás bem grande pro Facebook. E eu vou voltar aqui com o Facebook legal.
O Instagram eu vou dar um upgrade aí, né? No Facebook, no Instagrams. Os Instagrams, né, filho? Vai ficar joinha da hora, né? Vai ficar tudo, né? Ficar chupetão. E aí é o seguinte. Tem também, né, a minha lojinha do Collab. E agora eu coloquei novas artes lá, gente. Então vocês vão poder entrar lá no meu login do Collab, lá comprar camisetinha, meinha, azuledinho, posterzinho, bonitinho. Tem almofadinha, tem carteirinha, tem muita coisinha da horinha, tem adesivinho. Você vai falar, compra baratinho, faz pagamento 2, 3 prestações baratinho, né? Enche bolsinha aqui da gente que a gente precisa ultrapassar, né? Sobreviver no meio dessa pandemia, no meio dessa quarentena, né? Assim, prestigie o seu artista, compra alguma coisinha, sabe? Prestigie o seu artista, veja o vídeo dele, curta, compartilhe, escreva, comente, seja gentil com a gente. A gente promete também ser gentil com vocês. Eu até pentei o cabelo para vir falar aqui com vocês. Meu cabelo tá parecendo um negócio maluco, né, cara? Qualquer hora eu vou vir aqui. Vou fazer mais vídeos, gente. Aí vocês vão ver. Enquanto isso, nós estamos aqui falando bastante, um monte de groselha, mas eu acho que as groselhas que eu falo, pelo menos eu procuro ter alguma propriedade. Groselha com propriedade é melhor do que groselha aleatória, tá, gente? E também acaba puxando alguma coisa para você, se você quiser estudar, pesquisar alguma coisa. Tem o Google, filho. Tem o Google escolar, que é o Google acadêmico. Lá também tem coisa, é mais complicado de você achar as coisas, de ler, né, as coisas. É mais complicado do que as coisas do Google normal, mas é bem mais, sabe, da hora, bem mais confiável, né? Então procura as coisas. Vamos, gente, não vamos ficar só no obscurantismo, nessa discussão. Assim, uma das coisas que me tira muito tesão de fazer vídeo é você ver as pessoas falando muito. Eu sou um cara de política, eu sou um cara que fala muito de política. Eu, de certa forma, não falo nem um décimo da política que eu falo sempre. Eu não falo aqui, não trato aqui nos meus vídeos. Mas é porque cansa um pouco, mesmo porque tudo está sendo tratado de uma maneira tão negativa que isso dá uma baqueada. Isso também eu fui perdendo um pouco do meu tesão de querer fazer coisa nova, porque eu via os temas que as pessoas colocam, tudo muito fatalista, tudo muito derrotista, cara. Eu quero trabalhar em cima do que é positivo, em cima do estudo, do aprendizado, do desenvolvimento, do crescimento. E por isso que eu gostaria que vocês interagissem mais. Me dá um retorno para ver se, sabe, se eu não tô sozinho nesse mundo, né? E aí a gente volta num outro vídeo. Tchau.